Abra sua Bíblia no Evangelho, como escreveu Lucas. A gente gosta de dizer que ele era médico, né? Não era bem um médico como a gente entende hoje a medicina, mas Lucas, capítulo 15. E nós temos aqui no capítulo 15 três parábolas de Jesus sobre o mesmo assunto. Nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da moeda perdida, da dracma perdida, depende da tradução que você usa. Como a gente usa aqui no NVI, vai aparecer moeda. E depois nós temos a parábola do filho pródigo. E eu quero pensar nessas três parábolas como um único bloco, como uma única mensagem. E eu quero pensar com a igreja sobre a motivação, daquele que se perdeu, ou por que se perdeu. Quero pensar sobre a obra restauradora de Jesus Cristo na vida do ser humano. E quero pensar sobre o caminho de volta, de um estado de perdido, de morto, até a festa que se faz na reconciliação. Então, Lucas, capítulo 15, nós vamos ler até o versículo 20. E diz a palavra do Senhor assim, é um pouquinho longo o texto, mas eu gostaria da atenção da igreja. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E Jesus continua contando uma outra parábola, que é da moeda perdida, e ele diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 moedas, 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não bastava as duas parábolas, Jesus continua contando aqui a parábola que ficou conhecida como o do filho perdido, ou do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos, ou de porcos. Ele desejava encher o estômago com a lavagem, né? ou com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, é importante esse caindo em si aqui para a nossa pregação. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti,
não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração. Esconda-nos, ó Pai, atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa completar essa palavra em cada coração. Oramos, Pai, em nome de Jesus. O assunto aqui é o mesmo. Jesus ele está falando sobre aquelas pessoas que, por algum motivo, estão distantes de Deus, estão distantes do Pai. Ano passado, nessa mesma época, quando eu estava ainda visitando aqui a igreja, eu trouxe uma mensagem sobre essa temática. Parece que não, mas já faz quase um ano, né? Dia 19 faz um ano que eu estou aqui. E eu trouxe uma mensagem sobre isso, e aqui a gente fala de 3 histórias sobre um homem que ficou perdido, longe de Deus, mas em que, em algum momento da sua vida, ele foi achado e trazido de volta. E não só isso, houve grande festa por isso. A primeira parábola é a parábola que ficou conhecida como a parábola das 100 ovelhas. E a parábola ela é muito simples ao dizer que, Jesus fazendo uma interrogação, um questionamento, dizendo, olha, se você tem 100 ovelhas, e quando você faz a contagem, você percebe que falta uma. Você não deixa as 99 lá guardadinhas, seguras, em um aprisco, e não sai procurando a ovelha que se perdeu? E quando você encontra essa ovelha, você não coloca ela no ombro e volta com ela feliz até a sua casa? E quando você chega em casa, você não se alegra e faz festa porque você a encontrou? Chama atenção aqui porque que na parábola a ovelha volta no ombro, né? Por que ele não volta puxando a ovelha? Por que ele não volta tocando a ovelha, como diz o pessoal da roça, né? Você dando uns tapinhas, ou dando um comando de voz, a ovelha indo na frente, você indo atrás. Por que ela volta no ombro? Isso é importante para a gente pensar. No segundo exemplo, Jesus usa um objeto inanimado. Usa a figura de uma moeda. E diz, qual mulher que perdendo 10% do que ela tem de dinheiro, uma moeda, não varre a casa? Vamos lembrar que não tinha porcelanato, né? Então era chão de terra batida. Varre a casa, procura, liga a lanterna, ilumina, e quando acha, pega, chama as vizinhas e as amigas e diz, se alegre comigo, porque eu encontrei a minha moeda, que estava perdida. Aquela moeda era inanimada. Como que ela se perdeu? Foi a moeda que se perdeu ou foi a dona da moeda que perdeu a moeda? Era um objeto. Eu entendo que se eu colocar a moeda aqui, ela fica aqui. Foi a moeda que se perdeu ou foi a dona da moeda que perdeu a moeda? E Jesus continua e conta agora a história do filho pródigo. E ele diz assim, olha, um pai tinha 2 filhos. E o filho mais novo vira para o pai e diz a coisa mais absurda que um pai daquela cultura, daquela época poderia ouvir. Ele diz assim, pai, eu quero a minha herança em vida. Aquilo era um insulto tão profundo para um pai, que era como se o filho desejasse a morte do pai, porque o dinheiro era mais importante do que o pai. Era absurdo o que aquele menino estava pedindo. Só que o pai não tirou a liberdade dele, né? Ou como nós batistas gostamos muito de reafirmar sempre, não tirou o livre-arbítrio dele, né?
dividiu a herança, deu a parte que lhe cabia, e não demorou muito tempo, o menino aproveitou que estava com o bolso cheio de dinheiro, foi para onde? O texto vai dizer que foi uma terra distante, mas eu prefiro já traduzir isso aqui para o teu entendimento. Ele foi para longe dos olhos do pai. O problema daquele menino não era estar ali ou estar em outro lugar, era estar longe dos olhos do pai. Porque os olhos do pai é um balizador de certo e errado. Os olhos do pai é uma referência daquilo que é certo e aquilo que não é certo. Então ele vai para longe dos olhos do pai. E lá ele começa a viver tudo o que ele gostaria de viver e talvez ele não fazia porque ele estava debaixo do teto do pai dele. Mas aquele desejo já estava no coração do menino. Então, quando ele chega no lugar distante, ele começa a torrar o dinheiro dele com tudo que não presta. Só que chega um determinado momento que o dinheiro acaba. E a crise, né, a fome se abate sobre aquela região e ele cai em si. É bastante importante isso aqui para a gente. Ele cai em si. E ele fala, estou aqui desejando comer a comida dos porcos. E os empregados do meu pai são mais bem tratados do que eu. Aí ele faz um plano na cabeça. Ele faz um plano. Ele diz assim, eu vou me colocar a caminho de volta para casa. E quando eu chegar lá, eu vou falar com para o meu pai, vou falar, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho, porque o que eu fiz é absurdo o que eu fiz. Mas trata-me como um dos seus empregados. E o restante do texto, que nós não lemos, vai dizer que o pai, ao ver o filho voltando, corre ao encontro dele, o abraça, dá a ele honra de filho e faz uma festa para ele. Uma ovelha que se perdeu, uma moeda que foi perdida pela dona da moeda, e um filho que foi embora com as próprias pernas e voltou com as próprias pernas, depois de cair em si. 3 situações. Então eu quero pensar primeiro sobre a motivação de cada um deles. Qual foi o motivo de cada uma dessas situações? Então a gente tem primeiro lá a figura da ovelha perdida. E a gente começa a imaginar por que uma ovelha, junto com o rebanho, de repente ela se perde. De repente ela não está mais ali junto com aqueles. Ela foi ficando mais lenta no caminhar, e o rebanho foi indo mais rápido, ela foi ficando mais lenta, o rebanho indo mais rápido, ela ficando mais lenta ao ponto dela ficar para trás e depois não achar o caminho. Ou, vamos pensar outra coisa, talvez essa ovelha estava lá junto com o rebanho, seguindo o seu pastor, e de repente ela pisa em falso, torce uma das perninhas e fica ali, gemendo de dor, machucada. E o rebanho continua seguindo o pastor, e aquela ovelha machucada fica para trás. E depois ela fica ali, perdida. Muita gente que se perde do caminho do Senhor não é por pecado, por rebeldia, por maldade, pelos prazeres do mundo. Muita gente se perde simplesmente porque lhe faltou forças, ou porque se machucou, ou porque em algum momento da sua caminhada errou o caminho. E quanta gente nós conhecemos que estão machucados ali, encostados num canto do caminho, esperando que ao contar as ovelhas, alguém se lembre, opa, está faltando alguém aqui. E esse alguém está lá, machucado,
perdido num canto. E por que eu posso afirmar que o mais provável é que esteja machucado? Porque quando o pastor encontra a ovelha, ela não volta andando. Ela volta como? No ombro. Machucado. Sem forças. Sem forças. Até para voltar. E quando eu penso na moeda, né? Fica difícil, como é que eu vou dizer que a moeda se perdeu? Não, o dono da moeda perdeu a moeda. Essa que é a verdade, o dono da moeda perdeu a moeda. Ou por um descuido, né? Ou porque colocou a moeda no lugar errado, ao invés de colocar junto com as outras moedas, resolveu colocar no lugar. Pode ser que a pessoa tenha colocado na ponta da mesa, essa moeda caiu, e ao cair, ela acabou se perdendo num canto qualquer. E fica meio complicado a gente tentar imaginar isso, porque se eu pensar que essa mulher simboliza Deus, como é que Deus perde alguém? Deus não perde ninguém. Mas quando eu olho para a parábola da dracma, da moeda, e eu percebo Jesus modelando aqui, para usar a figura de uma mulher e não a figura de um homem, o bem provável é que aqui simboliza a igreja. E muitas vezes a igreja perde moedas. Na rua? Não. No penhasco? Não. Na beira de um rio? Não. Muitas vezes a igreja perde moedas dentro da igreja. A gente perde pessoas dentro da igreja. E por que será que isso acontece? Acontece por vários motivos, meus irmãos. Acontece porque, às vezes, existe uma necessidade que a gente não está enxergando como igreja. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil na vida. O semblante está caído e a gente não percebe, não tem alguém para falar assim, ó, ô Wagner, o que está acontecendo? Percebi que você mudou, você é mais alegre que isso. Às vezes a gente perde também dentro da igreja porque a gente não percebe as necessidades de resposta que as pessoas têm. Porque às vezes a pessoa tem algo dentro dela que ela carrega por anos, querendo tirar uma dúvida, querendo entender um pouco mais sobre Deus, e aquilo nunca é satisfeito, e a pessoa vai ficando frustrada. Às vezes a gente, desculpa a brincadeira, né? Mas às vezes a gente perde moeda por causa da briga das moedas, né? Você tem, às vezes, um desentendimento dentro da igreja, e por conta do desentendimento, daqui a pouco alguém está se perdendo. Só que no caso aqui da parábola da dracma, qual que foi a solução aqui? Foi justamente a igreja, né, a pessoa responsável por aquela dracma, compreendeu, opa, espera aí, perdi uma. Aí aquela mulher poderia ouvir o conselho da vizinha dizendo assim, você perdeu uma é 10%, continua tocando com 90%. Certo? Liga a lanterna, varre a casa, procura com atenção até achar aquela que se perdeu. Mas talvez o motivo esteja aqui. Agora, qual que é o motivo do filho? O filho, ele não se perdeu. O filho, ele não foi perdido. Na parábola do filho pródigo, ele decide se afastar. Foi uma decisão dele. Uma decisão que ele colocou no coração. E como diz a palavra do Senhor, né? Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Houve uma decisão ali dele. Né? Tinha motivo ou não tinha motivo para tomar essa decisão? Eu não sei. Eu só digo que diante de uma coisa tão ruim aos olhos daquela sociedade, é bem possível que ele não tinha motivo.
a julgar pela reação do pai quando ele volta, ou abraçando, não querendo saber se ele ia pedir perdão ou não, correu e abraçou o filho, eu acho difícil culpar o pai dizendo que o pai não amava. Então, provavelmente, ele era amado, ele era acolhido, ele era protegido, mas ele decidiu se afastar. A decisão foi dele. Então, o primeiro caso da ovelha, ela se perdeu por uma fraqueza, por algum motivo. No segundo momento, aqui na dracma, a cuidadora, né, a igreja que deveria cuidar aqui, por um lapso aqui, deixou com que se perdesse. E no terceiro motivo, no terceiro exemplo, aqui na terceira parábola, a gente percebe um desejo de se afastar. E que também é verdadeiro, gente. Muita gente tem o desejo de se afastar da igreja, se afastar de Deus, se afastar das coisas do Senhor, porque cá entre nós, né, quando você resolve verdadeiramente seguir os caminhos do Senhor, é muito difícil, porque exige de nós uma coisa chamada renúncia, e que muitas vezes nós não queremos fazer, renunciar às nossas vontades, os nossos desejos. Mas Deus tem um projeto de reconciliação para todos esses casos. Deus quer tirar a pessoa do estado de morte, de perdição, e trazer, não só para a vida, mas fazer uma festa para que quando essa pessoa volta para o meio da comunhão. E Deus tem esse projeto também para os três casos. E como é que ele começa a acontecer? O primeiro caso, lá da ovelha que se perdeu, talvez pela sua fraqueza, né? O processo, ele tem três etapas, né? O primeiro é o seguinte: o pastor percebe a falta da ovelha. Isso é importante. Percebe a falta da ovelha. A nossa igreja cresceu muito esse ano, graças a Deus. Então, às vezes eu falo assim, fulano e fulano. Aí alguém fala, mas quem é? Eu falei, é assim, assim. Tem que perceber a falta da ovelha, primeira coisa. A segunda é entender que essa ovelha é bem provável que ela precise de cura e não de exortação. De cura. Às vezes está com a perna quebrada, ela precisa de cura. E não de exortação. E não de apanhar mais, né? E o terceiro passo aqui, no projeto de restauração dessa ovelha perdida aqui, tem a questão do fortalecimento. Ela precisa ser fortalecida, porque é bem provável que se no dia seguinte você for levar ela para pastar, ela vai se perder de novo, porque ela está fraca. Mas a mensagem que Deus deixa aqui para essa ovelha que se perde é a seguinte: eu quero te achar, e quando eu te achar, não se preocupa que eu sei que você está fraco, está fraca, mas não tem problema, eu te trago nos ombros. Eu te trago nos ombros. No caso da dracma, né, a gente tem uma situação um pouco diferente aí. Porque o que leva uma pessoa a se perder dentro da igreja? Talvez porque ela não criou raízes suficientes. Ela não se sentiu parte do corpo suficiente, de forma suficiente. Talvez as atividades da igreja estavam sendo colocadas acima do relacionamento, né? Então, no caso da dracma perdida, eu preciso procurar, mas eu vou procurar onde? Eu vou procurar os de dentro, que se perderam, mas ainda eles não estão lá fora. Mas já não faz muito sentido, né? Às vezes, a pessoa senta no banco e a mensagem não faz sentido para ela. A pessoa senta no banco e os louvores não tocam o coração dela. A pessoa vem na igreja, mas está vazio dentro dela, aquilo não está fazendo sentido. E a gente tem que ter uma resposta para essa pessoa também, dizendo assim, olha, você é importante, eu quero te achar, porque eu quero que você não esteja jogada num canto qualquer, você precisa estar sendo apoiada. Aquela moeda, ela volta na mão, né? Ela volta na mão da pessoa, apoiada, cuidada. E a gente tem um processo também,
A gente tem também aqui um processo de recuperação daquele filho que se perdeu. Só que diferente, né, da ovelha perdida e da dracma perdida, aquele filho ele não quer ser encontrado. Ele foge para longe dos olhos do pai, porque justamente ele não quer ser encontrado. Imagina você tratando o filho pródigo como você tratou a ovelha perdida. Você vai lá, procura, vai lá na terra distante e diz assim, filho, eu vim te buscar. Ele olha para você e fala, e quem falou que eu quero ir com você? Quem falou que eu quero voltar com você? Não, mas eu deixei os 99 lá, eu vim atrás de você. Mas problema seu, eu não quero voltar. O processo de resgate do filho pródigo tem a ver com esse momento que a ficha cai, que ele fala, opa, eu estou errado. Opa, eu estou vivendo fora da vontade do meu pai. Opa, espera aí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Só que o processo é diferente. O processo é interno. Da mesma forma que o processo dele ir embora também foi interno. O processo é interno. Ele tem que, opa, preciso mudar. Preciso mudar o que eu estou fazendo. E aqui é interessante que, apesar do versículo não existir na Bíblia, ele está aqui, nessa história. Aquele que não vem por amor, vem pela... A gente repete isso como se fosse um versículo, né? Não é. Não é. Mas está intrínseco aqui nessa história. Porque quando foi que a ficha caiu? Na hora que acabou o dinheiro, acabou os amigos, passando fome, ele fala, opa, queira Deus que na nossa vida a gente nunca tenha que perder tudo para voltar a olhar para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e das pessoas que nós amamos, para que na nossa vida a gente nunca tenha que perder e sofrer para acordar para Deus. Mas o processo aqui, né, da restauração do filho pródigo tem a ver com isso. Né? Tem a ver com essa coisa dele tomar consciência do que ele estava fazendo. Porque a verdade é que ele não queria ser achado. Ele queria continuar lá. Mas naquele momento de dor, de sofrimento, a ficha cai. Meus amados, vou falar uma coisa para os irmãos aqui que é... Desculpa o excesso de racionalidade. É muito melhor a gente pregar, quando a gente fala de chegar no coração das pessoas, é muito melhor você pregar num velório do que pregar na igreja. Porque ali no velório, o coração da pessoa está quebrantado. Ela está aberta a ouvir verdades que no dia a dia ela não está aberta. Às vezes é a dor e o sofrimento mesmo que abre as portas do coração da pessoa. Mas o que restou para o pai aqui nessa parábola em relação ao filho pródigo que decidiu deliberadamente ir embora? Restou para ele orar, restou para ele esperar e restou para ele dar para o filho a certeza de que ele o amava. Porque esse filho sabia que o pai amava ele. Ele sabia que o pai amava. Porque se ele tivesse dúvida, provavelmente ele não voltaria para o pai. Nós precisamos dar para as pessoas a certeza de que se elas estiverem de volta, elas serão abraçadas e não julgadas. A gente precisa dar para as pessoas a certeza que se elas voltarem para o meio da comunhão, elas serão abraçadas e não julgadas. Serão cuidadas. Haverá festa. A gente precisa dar essa certeza para as pessoas. E por fim, eu quero falar sobre o caminho de volta. A ovelha que se perdeu, caída lá, sofrendo com dor, machucada, quando ela é acolhida pelo pai, ela tem um caminho de volta, segura nos braços do pai. Então ela começa a fazer todo aquele caminho de volta, sendo sustentada
pelo Pai. A dracma, quando a igreja percebe que está perdendo algo, perdendo alguém, a igreja vai lá, pega pela mão e traz próximo. Ter um olhar de amor e misericórdia para com aqueles que estão perdidos, sempre. Aqueles que estão perdidos porque se machucaram, aqueles que estão perdidos dentro da igreja, aqueles que estão perdidos por causa do desejo desse enganoso coração. Mas em todos os casos, Deus quer tirar de um estado de morte e perdição e trazer para uma festa. Porque a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Vamos orar?